Pois é, eu interrompi as minhas férias em Acapulco e sim, eu levei o Chaves para trazer para vocês uma placa ainda não lançada nesse começo de ano. Trago para vocês em primeira mão a novíssima RTX 4080 de 12 GB. Na verdade, acho que houve um erro no script aqui, na verdade é a 4070 Ti, né? A história por trás dessa mudança eu já contei no canal. Basicamente a Nvidia lançou duas 4080, uma de 16 e uma de 12, que não mudavam só na quantidade de VRAM. As pessoas começaram a criticar essa versão de 12 porque ela era bem mais lenta, tinha um preço bem acima de uma 3080, e a Nvidia simplesmente deslançou. Ela falou, não vamos lançar mais a de 12 GB. 2 meses depois, ela usa essa mesma GPU, a D104, a da Lovelace, e renomeia ela para 4070 Ti, trazendo exatamente as mesmas especificações da 4080 de 12 GB, com um preço um pouco abaixo, mas não muito abaixo. Falando em preço, 4070 Ti é a 70 Ti mais cara da história. Se a gente olha o passado, uma 1070 Ti custava 399 dólares. Por que eu falo em dólar e não real? Porque é mais fácil comparar, a nossa moeda oscila o tempo todo. Depois a gente teve a 2070 Super, não teve a TI nessa época, então 2070 Super 499, ela subiu 100 dólares em relação à geração anterior. Depois 3070 Ti, 599, você vê que elas foram subindo de 100 em 100 dólares, o que a gente quer sempre mais performance, mesmo preço, mas infelizmente não é o que acontece, tá? Beleza, 599 3070 Ti. Essa placa foi lançada por 799, o maior salto de preço que teve nessas placas 70 Ti, tá? Em relação a 4080 de 12 GB, que custava 899, ela baixou apenas 100 dólares. É a mesma GPU, 100 dólares mais barato. Por outro lado, se a gente olha em um outro ponto de vista, ela consegue entregar um nível de desempenho muito próximo a uma 3090 Ti, que é uma placa que foi anunciada por 2.000 dólares. Tudo bem que ela não custa isso hoje, ela foi caindo porque ela não vendia direito nesse preço. Ainda assim, ela custa menos que uma 3090, rende um pouco mais, o mesmo nível de desempenho que ela ali, e consumindo bem menos energia. Enquanto uma 3090 Ti é 450 watts, essa placa tem um TDP de 285, o consumo total da placa. Então aqui a gente vê uma evolução, temos duas formas de olhar isso, a gente vai analisar com mais calma ao longo desse review, ok? Vamos começar falando sobre os diferenciais então da arquitetura 4070 Ti em relação à geração anterior 3070 Ti e também contra a 3090 Ti, que apesar de eu não ter aqui para comparar, a gente vai comparar as especificações porque o nível de performance é muito parecido. Temos aqui então, pessoal, a arquitetura da Lovelace, a mesma que equipa a 4080 de 16, né, que a de 12 é ela, e a 4090, então são GPUs feitas em TSMC 4 nanômetros. Uma clara evolução em relação à antiga litografia Samsung 8 nanômetros, então você consegue ter DIes menores, né, GPUs menores com muito mais densidade de transistores. Para você ter ideia, a 3070 Ti tem um tamanho da GPU em 392 mm², 17.4 bilhões de transistores. A 4070 Ti tem 295 mm² com 35 bilhões de transistores, ou seja, ela tem mais transistores e um tamanho menor na GPU. Isso mostra que ela consegue oferecer mais performance mesmo tendo um espaço menor. Uma coisa que também chama atenção, pessoal, cadê a placa de vídeo? Está aqui. Ela tem um tamanho um pouco mais convencional, tá? Enquanto a gente tinha ali a 4080 da Nvidia, gigantona, 4090 então nem se fala. 4070 Ti começa a voltar um pouco à normalidade, né, para entrar em qualquer gabinete. É uma placa triple fan, mas ela tem dimensões razoáveis, 2.5 slots, nada muito agressivo, então deve comportar na maioria dos gabinetes disponíveis no mercado. Outras tecnologias, RT Cores, terceira geração, melhorou em relação à geração passada, Tensor Cores, quarta geração. Então, por mais que às vezes você vê números menores em relação à geração passada, nós temos algo mais otimizado por aqui. AV1 completo, assim como a 4090 e a 4080 tinham, aqui você tem o AV1 tanto para encode quanto para decode, isso é um padrão que a indústria está adotando pouco a pouco, é esperado que YouTube, Netflix adotem isso e você pode utilizar em outros softwares. Tem também Dual Engine para trabalho paralelo
E L2 Cache é um ponto que chama muita atenção. A gente viu a AMD fazendo muito isso, Infinity Cache e tal, trazendo muito cache nas suas GPUs, nos seus processadores. A NVIDIA fez algo parecido, enquanto que a 3070 Ti tinha apenas 4 MB de cache L2, sabe quanto que tem a 4070 Ti? 48. Cara, não é o dobro, é muito mais cache L2. Isso faz com que ela tenha uma performance mais acelerada internamente antes de buscar os dados na memória, o que explica o fato da NVIDIA trazer um barramento menor, já que você tem um cache L2 muito mais largo para esse tipo de tarefa, tá certo? Especificações rápidas então, pessoal, nós temos aqui a contagem de 7.680 CUDA cores. Eu vou colocar aqui a legenda comparando com a 3090 Ti e com a 3070 Ti. Barramento de 192 bits, que é um barramento assim, nossa Lucas, se eu for olhar só por bits, essa placa é ruim, né? Até porque uma 3070 Ti tem 256 bits, mas ela é mais rápida que a 3070 Ti. A vazão aqui nós temos 504 GB por segundo versus 608 da 3070 Ti. Então a vazão é um pouco menor, mas compensa isso com outras questões, a própria contagem de núcleos que é maior por aqui. RT Cores a gente tem mais do que a 3070 Ti aqui, são 60 versus 48, Tensor Cores 240 versus 192 e o consumo de energia até baixou em relação aos 290 da 3070 Ti, temos 5 watts a menos aqui, 285 watts, tá? Ainda assim, pessoal, apesar do consumo de energia menor em relação ao que a gente viu numa 4090 e 4080, essa placa continua trazendo um novo conector de alimentação de 2+4, um padrão que a NVIDIA tem impulsionado, enquanto a AMD preferiu manter os conectores tradicionais, o que ajuda as pessoas que não querem usar adaptadores ou trocar a fonte. Aqui você tem esse conector e acompanha um cabo adaptador de 3 pinos 3x8 para esse aqui. Então 4090 usava 4 de 8 para converter, aqui você usa 3 de 8 para já trazer uma margem de segurança para a placa, tá? Inclusive, o adaptador que a Zotac manda é aquela nova versão que tem um encaixe mais firme. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, tem duas versões no mercado e uma versão mais firme, justamente essa que está aqui. Então, é importante que você sempre se lembre, quando você vai usar o adaptador ou um cabo nativo de uma fonte, encaixe bem isso daqui para evitar qualquer tipo de problema, tá? Na parte de construção, pessoal, então nós temos uma construção externa em plástico com design arredondado, né, as bordas arredondadas criam um estilo diferenciado. Essa placa teve vários memes na internet, parece um chinelo, um barco, enfim, você pode pesquisar isso por aí, tá? Nós temos aqui 3 fãs bastante largas que cobrem boa parte da extensão da placa com o sistema fan stop, iluminação RGB configurável só na parte de cima, você pode sincronizar. Logo acima dela tem os 2 fiozinhos aqui, que é onde da iluminação das fãs. Esses fiozinhos aparentes dão uma quebrada no design, né? Fora a própria esse conector de 12+4, na minha opinião, poderia ter vindo lá na parte de trás, usando algum tipo de extensor. Ele não fica muito bem posicionado aqui, acaba ficando aparente os fios, mas esses são apenas um pequeno detalhe, tá? Backplate de metal, já vou mostrar para vocês a parte interna da placa, acompanha um suporte vertical. A placa nem é tão pesada assim, mas a Zotac já mandou um suporte vertical, caso você queira deixar a placa mais retinha, que ela nem tá tão reta assim, tá? Na parte de trás a gente tem 3 DisplayPort e um HDMI. Essa placa não tem ainda o DisplayPort 2.0 que a AMD trouxe para resoluções como 8K 60, coisas mais robustas assim que a gente já tinha visto por aí. Construção interna, pessoal, placa extremamente simples de desmontar, são 6 parafusos na parte de trás, 3 na parte do painel traseiro, depois você tem alguns parafusos a mais lá no PCB para desmontar o backplate. Não tem selos de garantia nos parafusos, mas via de regra, desmontar a placa anula a garantia. Então não faria isso se você comprou a placa, está na garantia, eu não abriria. Ah, vou trocar a pasta térmica. Não, cara, usa como está. Se você está tendo algum tipo de problema, contacta o fabricante para ele resolver e não você resolver por ele, tá? Assim você se protege, tá certo? Quando você desmonta essa placa, então, nós vemos ali um cooler robusto com 5 heat pipes 6 mm de cobre niquelados. Eles passam de uma ponta a outra da placa, se encontram na base de cobre central também polida ali, cobre niquelado, aonde faz o contato com a GPU e com as memórias. Tem áreas elevadas para o VRM como de costume, tá? Backplate de metal usando
thermal pad de 1 milímetro para fazer o contato com as memórias na parte de trás, porque o calor não irradia só na parte de cima, também na parte de trás. É uma boa forma de aproveitar o backplate. Eu fico indignado quando vejo backplate de metal, vou abrir, cara, os thermal pads, não tem thermal pad, cara. Então a Zotac aproveitou aqui. Na parte da frente, para as memórias, também utilizaram thermal pad de boa qualidade de 1 milímetro. Quando a gente olha para o PCB, pessoal, a gente tem um PCB muito simples, nada extraordinário, tá? Vemos ali, como de costume, resistores shunts que a NVIDIA utiliza para fazer medição com bastante precisão, fusistores nas saídas de vídeo, são fusíveis e rearmáveis para proteger ali contra problemas. Nós vemos 11 capacitores sólidos na entrada, 13 capacitores sólidos na saída do VRM, um VRM, inclusive, 8 mais 2 fases com Power Stage AOZ5311 da Alpha Omega, que é um DRMOS de muito boa qualidade, funciona de 55 A até 80 A, dependendo da carga e do tempo, com uma boa resistência térmica, 2,5 graus Celsius por watt e 150 graus de tolerância máxima. Então é um componente já utilizado em várias outras placas. No que diz respeito aos chips de memória, nós temos ali então 2 fases, e neles da Micron são módulos de 2 GB, totalizando então 12 GB para a placa. Sem mais delongas, pessoal, vamos para os nossos testes de performance. Nesse vídeo eu vou trazer apenas os testes em gráficos, e no próximo vídeo eu vou trazer os gameplays lado a lado, para o vídeo ficar um pouco mais curto, tá? Então nós teremos essa separação aqui. Começando então aqui, pessoal, duas resoluções, 2.5K e 4K, que é meio que o cenário que essa placa se encaixa, tá? Em 2.5K, comparando com várias placas, Assassin's Creed Valhalla Benchmark no Ultra, tá? Nós vemos então a 4070 Ti entregando um salto de desempenho legal em relação a 3080 Ti, porém ela continua atrás da 7900 XT. Olha aí, cara, 7900 XT, né, que está concorrendo e muito bem, até mesmo contra a 4080, sendo uma placa mais barata. 4080, $1.199, 7900 XT, 899, tá? Agora, quando a gente sobe para 4K, as diferenças começam a dar uma diminuidinha, apesar da 4070 Ti continuar acima da 3080 Ti. Justamente ela fica ali entre a 3090 e 3090 Ti, que foi o que a NVIDIA mostrou, tá? A NVIDIA mostrou ali, ela ganha 2 vezes a 3090 Ti, isso usando o DLSS 3. E no final desse vídeo eu vou mostrar também DLSS e Ray Tracing, tá? Por que eu não trouxe dessa vez FSR e DLSS? Porque eu percebi que essas placas elas já estão rodando com bastante margem nas resoluções. Então o DLSS e FSR faz mais diferença quando a gente usa Ray Tracing. Então lá no teste de Ray Tracing eu vou utilizar, tá certo? Enfim, pessoal, a 4080 também é uma placa muito forte, com uma boa margem aqui. Cyberpunk 2077, preset Ultra Texturas Alto, que é o gráfico máximo do jogo sem estar com Ray Tracing. 105 quadros em 1440p, 49 em 4K. Então você vê que 49 em 4K já faz falta o DLSS aqui. Você poderia habilitar o DLSS qualidade, ela já entregaria um boost. A gente vai mostrar esse teste lá no final do vídeo. Ela continua entregando um nível de desempenho muito próximo à 3080 Ti em 4K, mas você percebe que 4K, a 3080 Ti dá uma encostada, cara. Talvez pelo fato da 3080 Ti ter uma vazão real maior, junto com um barramento de 384 bits maior. Então você percebe que está acontecendo isso. 4K, ela dá uma recuadinha, enquanto que a 3080 Ti dá uma encostada. 4080, inclusive a 7900 XT, o barramento bem alto, vazão bem alta, está entregando bastante performance, tá? Ok, partindo aqui agora para Flight Simulator. A gente vê que em Full HD não, em 1440p já há um certo gargalo ali, as placas estão muito parecidas. E nesse caso ali, a 3080 Ti até venceu um pouquinho na média, mas perdeu no 1% low. Então, de uma forma geral, todas as placas estão rodando bem. Quando a gente parte para 4K, ela fica fazendo uma performance entre a 3080 Ti e a 7900 XT. Então, em tese, o preço dela estando próximo a essas duas placas, ela tem um custo-benefício razoável a se considerar, tá certo? Passando agora para God of War, o jogo que é feito em DirectX 11, apenas os outros eram todos em DirectX 12. Nós vemos ali ela fazendo um nível de desempenho ligeiramente acima da 3080 Ti, então isso vai se repetir em todos os cenários. A 4080 tem uma margenzinha legal, aí você vê se isso é relevante para você. Em 4K, a 4080 está fazendo quase 100 quadros, a XTX
permanece acima da 4080 em vários games, então você vê que a AMD veio também bastante forte, enquanto que a 4090 é a King, né? Ela tá lá em cima, não briga com ninguém, ela tá bem sossegada, embora é uma placa bem mais cara que as outras que nós estamos analisando aqui, tá? Você tem que avaliar custo por frame. Red Dead Redemption 2, no benchmark, gráfico máximo, só MSA estava em 2x, até porque esse é um super sample, então deixei ele em 2x mesmo, mas tudo estava no Ultra, onde deu para colocar Ultra, tá? 97 quadros em 1440p, cara, muito bom o desempenho, sobra em 4K, 62 de média, 1% low, às vezes dá uma osciladinha, mas no geral tá rodando muito bem, tá? Mais uma vez você observa que quando a gente sopra 4K, a 3080 Ti acaba encostando nela. Tinha uma vantagem em 1440p, em Full HD provavelmente tem essa vantagem também, mas quando a gente sopra resoluções mais pesadas, acaba acontecendo isso, tá? Ok, vamos aqui agora para Resident Evil Village. Esse jogo eu já até utilizei Ray Tracing porque ele é muito leve. Você vê que em 4K ela está fazendo 118 quadros, está ali bem próximo ao desempenho da XT. Então ela está custando menos que a XT, né, e desempenhando bem aqui. A 4080, 4090, então, meu amigo, nem se fala, tá? Então todas as placas se saindo muito bem aqui, sem grandes problemas. E Spider-Man, rodando em DirectX 12 também, fazendo 145 quadros em 1440p com os gráficos no máximo, 92 em 4K, então você vê. O jogo tem DLSS 3, eu posso usar, mas, cara, tá rodando muito bem mesmo no 4K, máximo, sem Ray Tracing. A gente já vai olhar esse ponto agora, tá? Então, passado a renderização, a rasterização bruta, né, performance sem upscaling, enfim, vamos agora para os testes, o teste nativo versus o teste com DLSS e FSR. Então aqui nós temos todos os testes feitos com Ray Tracing no Ultra, tá? 1440p Ray Tracing Ultra. Na parte de baixo, sem upscaling. Então nós temos ali a 4070 Ti fazendo 49 quadros. Você vê que a 4080 foi uma das únicas que fez próximo de 60. E a 4090 que passou acima de 60. Então você vê que para Ray Tracing, o DLSS e FSR acabam fazendo falta, tá? Quando a gente ligou o DLSS 2 na 4070 Ti, ela foi para 80 quadros. E o DLSS 3, 125. O gerador de quadros da NVIDIA, que funciona bem nos meus testes. Eu até já mostrei isso aqui para vocês no review da 4090, né? Ele funciona bem. Ele não introduz latência. Apesar de introduzir latência, a latência dele com reflexo habilitado é até menor que o teste nativo, tá? Eu vou mostrar um gráfico aí para vocês que mostra esses testes que eu apurei quando eu testei com a 4090, tá bom? E o mesmo se repete com a 4080 e 4070 Ti. Enfim, pessoal, então observa que com o DLSS 3, a 4070 Ti chega a ficar mais rápido que a 4090 com o DLSS 2. Interessante, né? Então esse aqui é um diferencial que as placas da série 40 têm. Elas geram quadros e impulsionam muita performance, e isso ajuda muito em 4K. Observa ali que em 4K, cara, nenhuma placa fez 60 com Ray Tracing no Ultra. Nenhuma, nem a 4090. Agora, quando a gente habilitou o DLSS 3, a 4070 Ti fez 61 de média, tá? Então, assim, você consegue dar esse impulsionamento. Você observa que, no caso, na parte de Ray Tracing, cara, fica muito claro que a NVIDIA é melhor. Observe que a XTX, que estava sempre ganhando da 4080, agora ela perde para a 3080 Ti. Então a 4070 Ti é mais rápida que ela em Ray Tracing, mesmo ligando ali o FSR na AMD, o DLSS continua sendo mais rápido, tá? Spider-Man acaba sendo um jogo que não é tão pesado assim, então as placas rodam bem ali mesmo, sem DLSS e FSR, dá para você levar isso em 1440p, ligando os recursos de upscaling você consegue mais desempenho, inclusive com DLSS 3 impulsionando ainda mais. Agora no 4K começa a dar uma dificultada, né? Aqui no caso até a XT entrega mais desempenho que a 4070 Ti, olha só que curioso, mas ligando o DLSS 3 aí sim dá um impulsionamento, deixa uma margenzinha um pouco maior para a placa, tá certo? Bom, passado então a parte de Ray Tracing e Upscaling, fica claro que as NVIDIA continuam mais rápidas que as AMD em Ray Tracing, mas a AMD melhorou bastante em Ray Tracing, ela já não está péssima como era lá a primeira geração, ela está competitiva, tá? O DLSS 3 é um game changer, ele realmente diferencia essas placas. Não sei se vai trazer o suporte um dia para a geração
3000 ou 2000, mas realmente ele ajuda a aliviar o peso que o Ray Tracing traz e possibilita o futuro Path Tracing nos jogos, tá? A AMD já falou que vai trazer o FSR 3 no futuro, mas por enquanto é uma promessa, enquanto que a NVIDIA você já tem isso à disposição em alguns games. Performance relativa a 7 jogos, então, com Core i9 12900K. Nós temos ali a 7900 XT entregando ali 10% de diferença em relação ao 4070 Ti. Então você vê que a AMD continua com desempenho maior, embora também é uma placa mais cara. Ela é 899 versus 799, ok. Então você pode comprar uma placa mais cara entregando mais desempenho. A 4080, 20% em 1440p, 24% em 4K. Então você vê que a largura de banda maior da 4080 acaba fazendo mais diferença. Aquilo que eu expliquei para vocês, a própria 3080 Ti, ela está encostando mais na 4070 Ti no 4K. Talvez por conta de ter uma largura de banda real maior, tá? Interessante esse ponto. Ok, passando então a parte dos jogos, aplicações profissionais, para quem quer trabalhar, não é muito o foco do canal, mas eu sempre procuro dar uma atenção para esse público também. 3D Mark Ray Tracing, né, que é um software pesado que serve de comparativo para o cenário de mundo real, para quem vai trabalhar com Ray Tracing. A 4070 Ti faz um FPS em 67, então ela faz ali bem acima de uma 3080 Ti, mostrando que no Ray Tracing puro ela consegue ter mais performance mesmo tendo menos RT Cores, tudo, porque é uma nova geração e a GPU é mais rápida, tá? E tem uma diferença ali em relação ao 4080, enquanto que as AMD ficam na parte de baixo, porque de fato em Ray Tracing a NVIDIA continua melhor. No Blender, essas placas têm um suporte a Optics, elas conseguem desempenhar bem acima do que faz a AMD com o HIP, que é o Heterogeneous Interface for Portability. Eu falei sobre isso no review da 7900 XTX, tá certo? Então ela entrega um nível de desempenho também acima da 3080 Ti, em segundos ela termina um render acima, utilizando essa renderização que também aproveita os RT Cores dessa placa, tá certo? Quando a gente parte para a suíte Puget Bench, o Photoshop, curiosamente ela ficou ali no pior resultado, mas não é um resultado ruim perto das outras, é até próximo do que está entregando as outras placas. E a XTX conseguiu o melhor desempenho. Em Premiere Pro, a gente já encontra ela ali bem próximo do desempenho da 4080 e um pouquinho acima apenas da 3080 Ti, tá certo? Ok, frequência versus temperatura. Será que esse modelo da Zotac é quente? Nós estamos vendo um gráfico aqui de um teste de 30 minutos do 3D Mark Speedway Stress Test. Estou falando, é 3D Mark, eu não sei porquê, não, hora, cara. A placa está fazendo um clock médio de 2787, um clock bem alto, tá? Inclusive até um pouco acima do que eles mesmos estão divulgando aqui. Temperatura média 70 graus, que é uma temperatura boa, teve alguns picos ali para 73, mas ela se manteve uma temperatura legal, tá? Com temperatura ambiente em 30 graus, que é o meu padrão dos testes, e o consumo de energia da placa oscilando até 280 watts, que também é o que o fabricante fala que a placa tem, tá? Nas imagens térmicas com a câmera FLIR, a gente vê que a placa está extremamente fria. O ponto mais quente é no próprio conector, o adaptador que a Zotac manda. Na parte de cima a gente vê ali temperaturas em 67 graus, temperaturas bem modestas, que é justamente próximo ao que nós encontramos na GPU, e o backplate também numa temperatura bastante modesta. Esse aqui é bem aproveitado utilizando os thermal pads, assim como eu falei para vocês. Pessoal, chegamos então ao final de mais um breve review. Como eu disse, vamos ter continuações, eu vou trazer os gameplays lado a lado para que vocês possam analisar com calma, tá? A ideia é trazer um vídeo um pouco mais curto. Preço oficial dela no Brasil, galera, R$ 7.200. Nesse preço ela chega no patamar acima do esperado, visto que é possível encontrar hoje a 7900 XT por menos do que isso, por 6.999, né? Ou seja, ela é uma placa que lá fora está custando até mais que ela, 899, mas no Brasil já está por menos, porque depois de um tempo de lançamento as placas começam a dar uma normalizada no preço. E olha que a 7900 XT é melhor na rasterização que a 4070 Ti. Se você se importa com o Ray Tracing, especialmente com o DLSS 3, aí não tem o que falar, cara, essa placa é um canhão. Ela vai lá para cima, ela desbanca todas as placas da geração passada com muita margem. Então o DLSS 3 realmente faz bastante diferença
se isso é relevante para você. Na minha opinião, é um recurso muito relevante que traz um novo patamar de performance para essas placas da série 40 e gostaria de ver nas placas da série passada. Em relação ao 4080, pessoal, ela está tendo um preço bem interessante, porque a 4080 está custando aí 8.999, né, 8.999, e é uma placa que lá fora está $1.199 versus 799, uma diferença grande em dólar, mas não tão grande em real. Então nesse ponto vale até mais a pena pegar logo a 4080 do que a 4070 Ti, com essa diferença pequena em real. Lá fora, se eu fosse comprar em dólar, cara, a gente vê que a diferença de performance ficou 20%, mas a diferença de preço é mais do que 20% nos preços anunciados. Então nesse ponto, por incrível que pareça, mesmo sendo uma 70 Ti cara, ela tem um custo-benefício melhor que a 80. Agora, olhando o preço no Brasil, ela chegou cara, salgada, como do lançamento, a tendência é que deu uma normalizada. A gente vai acompanhar o mercado lá no nosso grupo de promoções, que é onde eu faço a divulgação de ofertas diariamente, tá bom? Na minha opinião, pessoal, 699 seria o preço ideal dela, né? Subiria $100 em relação à geração passada. Não que subir preço é o ideal, mas a gente sabe que na prática isso não acontece, né? Manter sempre o mesmo preço. 699 ela ficaria muito bem posicionada, uma placa com um preço extremamente agressivo e com um nível de desempenho, cara, de 3090 Ti por muito menos. Ela chegaria aqui no Brasil aí por 6.000 e pouquinho, cara. Já pensou? Apesar que 6.000 não é pouco dinheiro, mas em relação a uma 3090 Ti que custa 10, 11, 12 mil, cara, 6.000, a metade desse mesmo nível de performance, não tá ruim, tá? Então, assim, ela é uma placa mais cara entre as 70, mas olhando por esse ponto de vista, ela tá trazendo um nível de performance em rasterização bruta de uma 3090 Ti para um patamar de preço bem abaixo. E quando você usa o DLSS 3, se você coloca o DLSS 3 na balança e faz a relação de custo por frame, cara, o custo por frame dessa placa é matador. Porque ela entrega muito mais frames por um preço ainda mais baixo em relação à série passada. Por isso que a NVIDIA está focando tanto justamente no DLSS 3. A gente espera agora para ver mais jogos com essa tecnologia, uma eventual atualização 3.1 no futuro, trazendo melhorias, sempre é bem-vinda, e o FSR 3 da AMD para ver se vai valer a pena ou não. Em relação ao modelo da Zotac, pessoal, a placa não é nada assim extraordinária, mas também não é um modelo canalha, é um modelo bom. Boa temperatura, não faz muito barulho, construção razoável, é uma placa que eu gostei. No Brasil, a gente só tem revenda dela na Kabum, pelo que eu lembro, né? E provavelmente você vai encontrar esse tipo de modelo por lá, tá certo? Bom, é isso, eu sigo trazendo mais testes para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa minha breve análise. Como eu disse, no próximo vídeo eu trago os gameplays lado a lado, posso trazer mais comparativos no futuro, então deixa nos comentários que tipo de teste você gostaria de ver com a recém-lançada 4080 de 12 GB, na verdade, né, 4070 Ti que a NVIDIA lançou, tá? A NVIDIA já lançou a 4070, 60 e 50 para notebooks, por enquanto não para desktop, isso deve acontecer em breve. Um grande abraço, muito obrigado, convido vocês a entrarem nos grupos de promoções do canal, está na descrição. Valeu, falou, tchau, tchau.